Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato. Hoje é dia de episódio especial. Porquê? Porque temos mais um convidado, neste caso convidada, Ana Pedroso. Olá, bom dia Ana, muito bem-vinda ao meu espaço, ao podcast Autenticidade. A Ana, para quem não sabe, é neurocientista, é médica da alma e é também conhecida por ser a criadora do Congresso Internacional da Felicidade. Mas eu vou deixar a Ana apresentar-se, quem é a Ana e de que forma é que ela vive a sua autenticidade. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada. A gratidão que é a memória do coração, que esta nossa partilha, este somar para o aumento da consciência e para melhorarmos como seres humanos, que fica aqui registada a minha gratidão profunda de te recordares de mim e de estares na minha vida e de todos aqueles que nos estão a escutar, porque é a partir da nossa voz, mas depois é a partir da voz de quem nos ouve que nós também colocamos o nosso propósito no mundo e expandimos por mais e mais pessoas. Então a Ana é uma obra em construção. Eu sinto que vim pintar a minha tela, vim ser a arquiteta da minha vida, vim ser aquela que faz a música e que algumas notas podem não estar a soar bem e sou eu a responsável por colocar outras notas para começar a soar aquilo que vem alinhado comigo, com os meus valores, com aquilo que eu trago. Mas muitas vezes há pessoas que me dizem assim: Ana, mas como é que eu sei o que é que eu trago? É de acordo com aquilo que se vive. E eu nasci no interior de Portugal, numa cidade que me criou, numa cidade que me fez olhar o mundo com uma visão mais que é possível conquistar um mundo para além daquela terrinha que parece tão lá no fim do mundo, que se chama Covilhã. Eu nasci na Beira Interior e com 17 anos fui para a universidade, fui para a faculdade e tirei contabilidade e depois gestão de empresas. E nesse caminho eu fui-me construindo, portanto eu sou uma obra em construção. Isto tudo para dizer também que esta obra em construção, eu sinto-me assim sempre uma aluna da vida, sempre, sabes, alguém que está muito aberta, receptiva, a todos os dias aprender, mas também ensinar, porque eu sinto, como também diz um curso em milagres, professor e aluno são exatamente a mesma coisa. E que a nossa visão, a nossa percepção do mundo é de acordo com a ambiência, o ambiente que vivemos, as experiências que tivemos e aquilo que os nossos principais fundadores, que são os nossos pais, a nossa família, também nos trouxeram. Sou uma eterna estudante, sou alguém que teve aqui alguns marcos de vida que me trouxeram muito crescimento. Um dos primeiros momentos foi no Colégio de Freiras, onde estudei, em que eu, desde muito pequenina, sinto que nós viemos ser felizes, nós viemos ser viajantes, mas responsáveis por tudo o que nos está a acontecer e não colocarmos a responsabilidade em Deus. E desde muito pequenina que eu perguntava para me explicarem certas histórias que contavam sobre Deus. Aquele Deus na cruz, aquele Deus vítima, aquele Deus coitadinho, e Ele não é nada disso. Só que cada um conta a história de acordo com aquilo que traz no seu banco de memórias, nas suas gavetinhas. Nós vimos engavetados no nosso ADN, trazemos informação que já é da nossa ancestralidade, que já é dos nossos pais e que nós fomos criando quando nós éramos crianças e depois na adolescência e agora em adultos. E eu trago essa história quando eu estava no Colégio das Freiras, em que eu era
muito revolucionária internamente, de perceber porque é que uma criança tem que ir à missa todas as semanas, porque é que uma criança tem que viver através do medo, se Deus é amor, se todo o tipo de religião, filosofia, crença é para nos levar à felicidade e ao amor. Então, para que é que se utilizam fortes verdades que manipulam e controlam? E eu desde muito pequenina tive sempre este lado sensitivo, intuitivo do sentir, que nas últimas eras o poder do patriarcado, o poder do capitalismo, o poder de que eu é que posso e tu não podes, criou um medo inconsciente que levou as pessoas a deixarem de ser quem são e autênticas. E por volta dos 7, 8 anos, eu senti que havia uma triangulação. Hoje percebo exatamente o que é que estava a acontecer. Quando criança não tinha bem a noção do que é que me estava a acontecer, só que eu entrei num papel de querer que todos, de agradar todos, e que todos ficassem bem dispostos com aquilo que eu era. Então eu entrei num papel de salvadora, e uma salvadora e uma boazinha tem por trás uma sombra, um monstro, que é a raiva e o ressentimento de não ser autêntica. Mas quem permitiu tudo isto fui eu. E eu quero pôr aqui entre parênteses, porque a autenticidade ela acontece quando tu percebes onde tu negligencias as tuas verdades. E que é uma bênção nós tomarmos consciência de que não é sobre o outro. A vida está sempre a falar sobre nós. Então é sobre isso que eu começo a crescer, em cima disso, a partir de uma mentira. Eu começo em cima de uma mentira e depois eu digo isto muitas vezes, eu aprendi a mentir com os padres, porque eu todas as semanas tinha que ter pecados e eu não tinha pecados. E depois eles disseram-me que reduziam-me às Ave-Marias se eu trouxesse algo que eu tinha feito que achava que não estava tão correto. Eu comecei a inventar. E eu comecei a criar uma salvadora de, a minha mãe precisa disto, eu vou-lhe dar aquilo de acordo com as expectativas que criaram. O meu pai precisava daquela forma, tinha aquela personalidade. Então eu fui-me flexibilizando e afastando de mim própria. E na adolescência eu sempre fui muito... eu sempre quis uma forma de viver autêntica, mas na verdade eu entrei em conflito, em guerra comigo, porque eu sabia que não estava a ser autêntica, eu sabia que estava a ser privada de imensas coisas, mas depois eu descobri que nós escolhemos tudo na vida, até os pais que temos, até a cidade que temos, até o país que temos, tudo aquilo vem à nossa vida, mesmo no ato do nascimento, é o melhor para nós. Então tudo aquilo que está a acontecer na nossa vida é para o nosso crescimento, para as lições que temos que aprender e para os degraus que, passito a passito, temos que olhar o lugar que estamos a ocupar na nossa vida. E eu comecei a ocupar lugares de outros, comecei a entrar em lealdades para com os outros. Por isso é que eu digo que construí uma mentira dentro de mim, sem ser autêntica, para depois chegar à autenticidade. Porque eu consegui perceber, através da boazinha, da salvadora, que eu andava a viver uma vida para os outros, para que os outros me aceitassem e para que os outros me colocassem num pedestal, num sucesso que os outros me pediam. E depois percebi, com 23 anos, através de uma doença, um hipertiroidismo,
Que a minha tireoide, o meu corpo, já estava a falar comigo há muitos anos. Só que eu não quis ver. Eu fui passando por vários estádios para chegar à autenticidade, mas eu não quis mudar. E às vezes ainda criticava e julgava os outros e achava que os outros é que eram os culpados de tudo o que me estava a acontecer. Mas só que não. Na verdade, não é o outro. É sobre mim que a vida está a falar. E com 23 anos, eu fui à médica. A médica disse-me que eu tinha que ficar a tomar um comprimido para toda a vida, o Tirax, e que tinha que ser operada, que era melhor, que nananana. E eu, naquele dia, entrei assim num vazio, numa angústia. O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Qual é o lugar que eu ocupo? Eu não sou nada, não sou suficientemente boa, ainda por cima minto a mim mesma, minto aos outros, quero agradar a tudo e a todos e afinal não agrada nada nem a ninguém. E percebi que aquela doença, além de ser a própria mentira criada por mim, foram todos os sapos que eu engoli e foi tudo menos autenticidade. Então, nessa noite, eu lembro-me que os meus pais foram embora, eu fiquei em Coimbra e naquele dia eu ajoelhei-me e comecei novamente a falar com intenção e com verdade comigo própria. E eu lembro-me de dizer a mim própria: estou pronta. E falar com Deus com amor e dizer: mostra-me mensagens, mostra-me o que eu posso fazer, mostra-me aquilo que eu não quero ver de mim. E eu sinto que aquela noite foi o caminho escuro da minha alma a mostrar-me aquilo que eu precisava de ver. E naquele momento em que eu coloco a minha cabeça para cima, na minha estante está um livro que eu fui buscar, que se chama Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Comecei a ler esse livro e comecei a perceber: isto sou eu. E no final do livro da Louise Hay está lá a metafísica da saúde, em que nos diz: um problema físico tem sempre uma correspondência de uma questão emocional. Aquilo caiu que nem luva, caiu com a mensagem que eu precisava de ouvir. E eu comecei a perceber: eu pedi, eu disse que estava pronta e a vida começou-me logo a colocar, a partir de um livro, um mestre. Depois eu fui rumo à Califórnia, reencontrar-me com a Louise Hay e o Dr. Deepak Chopra, que foram os mestres iniciáticos de uma longa caminhada de autoconhecimento, de veracidade, de honestidade e não continuar a viver uma paz podre. E eu comecei então a caminhada e durante 7 anos andei a resgatar coragem, andei-me a curar para fazer o caminho para dentro e descobrir todas as feridas, todas as sombras que eu carregava, mas não queria assumir como minhas. Por isso, lealmente, eu também estava apegada a memórias dos meus antepassados, da minha avó, da minha mãe, o quanto eu os acusava. Na verdade, eu estava a apontar para mim, sem ter consciência. Ou havia uma consciência, mas não queria assumir o meu papel e o meu lugar. E quando eu percebi as triangulações onde eu vivia, e eu sinto que todos nós estamos a viver triangulações, se não somos salvadoras, somos vítimas. Se não somos vítimas, somos agressoras. E na verdade, nós andamos sempre aqui nesta tríade sistémica, que eu depois fui descobrir que eu estava muito na salvadora, mas quando alguém pedia para eu não ser autêntica, eu virava agressora, eu virava crítica, eu virava julgadora,
Então era sobre mim e sobre a minha cura e sobre eu conhecer-me a mim própria. E eu era bancária naquela altura, era professora de contabilidade e de matemática, e a vida começou-me a fazer outras propostas. E uma das grandes propostas foi a vida colocar-me um cliente de algum tempo a fazer respostas e perguntas para que eu chegasse a uma conclusão, que eu não vivia a vida que eu merecia viver, que eu tinha direito, mas que não estava a ocupar o meu lugar. E esse dia também foi outro dia muito importante na minha vida, que por mais que nós saibamos e digamos que conhecemos o mapa, só quando nós vamos ao território é que podemos dizer que conhecemos o mapa. Porque alguém me dá um mapa e eu digo assim, olha, eu quero ir daqui para aqui. E eu comecei a perceber o que é que eu posso fazer para me curar, através da meditação, da metafísica da saúde, afirmações positivas. Eu estudei com a Louise Hay e tornei-me a teacher do método Louise Hay. Eu sabia isso tudo, aquela teoria toda, tudo. Mas depois, na prática, é outra coisa. Quando eu vou àquela cidade e digo assim, agora eu quero ir desta cidade para aquela cidade. Uma coisa é no mapa. Quando eu olho o mapa, tão lindo, vai ser maravilhosa a viagem. Outra coisa é quando eu chego lá e as adversidades, as sombras começam a aparecer no caminho. E aí é que eu conheço verdadeiramente o território. Então eu comecei a perceber que naquele dia em que o meu cliente me pergunta assim, doutora Ana, é feliz? E eu disse-lhe, claro que sou. Tenho uma vida maravilhosa, de sucesso, um emprego, uma casa, um carro, um namorado, um marido, como se nós nascêssemos com um menu de restaurante, tivéssemos que cumprir aquele menu para deixarmos de ser quem somos e para depois resgatarmos novamente a nossa autenticidade. E foi assim que aconteceu comigo. Naquela tarde em que ele me mostra o meu próprio cliente que eu era uma mentira. Em que sentido? Ele perguntou-me se eu era feliz, eu disse em piloto automático, assim, sem pensar. Sabes, nós andamos tanto sem estarmos sossegados, sem estarmos atentos a nada, superficiais. E eu era superficial. E então naquele dia ele perguntou-me, fez-me outra pergunta que foi, a doutora Ana diz-me que é feliz, mas se agora tivesse que não se preocupasse com nada, o que é que a doutora Ana fazia sem se ter que preocupar com dinheiro, com contas a pagar? E naquele momento eu vi a imagem da minha criança. A minha criança, a aventura, eu gostava muito de brincar, eu gostava de ser audaz, eu gostava de ser ousada, eu gostava de ser diferente. E depois eu vi aquela imagem e depois comecei a ver a minha criança a chorar. E eu olhei para ele e disse-lhe assim, sem saber de onde é que veio esta resposta. Sabe o que é que eu fazia? Em primeiro lugar, ia-me curar. E ia fazer as outras pessoas felizes. Propor-lhes que a felicidade não se pode viver numa paz podre, não se pode viver sem autenticidade. Primeiro que tudo temos que começar a ser honestas connosco e não pedir nada a ninguém de mudança, porque nós não estamos aqui para mudar ninguém. Ele olha-me e diz-me assim, o que é impede? Então estas 3 perguntas que eu fiz também faço a todas as pessoas que nos estão a escutar neste momento. Tirem um tempo para elas de higienização. Nós só damos ao outro o que nós temos e só conseguimos levar o outro até onde nós conseguimos ir. Então o que é que isto significa? Significa que eu primeiro tenho que olhar para mim, que eu tenho que me autoconhecer, que eu tenho que fazer um caminho para dentro, seja qual for a ferramenta que eu utilizo, mas fazê-lo com honestidade, com autenticidade, e que a autenticidade treina-se. Não é de um dia para o outro que eu agora vou deixar de ter medo, ou de ter ansiedade, ou ter insegurança, ou ter angústia. Não.
Vamos aprender a administrar todas essas emoções que depois sentimos e que nós fomos educados a não sentir mais nada. Quem não está na autenticidade, quem está fora de si próprio, não quer sentir. É Porque nós verdade. sabemos que o coração sabe para onde nos vai levar. O coração sabe. O coração sente o que é o correto para nós. Mas nós, a maior parte das vezes, não queremos sentir, exatamente para não entrarmos em conflito com ninguém, com nada, nem connosco. Mas depois a vida traz-nos doenças, ou acidentes, ou mensagens, ou vemos ou não vemos, até que chega um dia que a justiça universal bate-nos o martelo e diz assim: e agora? O que é que fazes contigo? Vais continuar a não ocupar o teu lugar e a deixar que outros se empoderem a partir de ti? Ou tu ocupas o teu lugar e amorosamente aprendes a ser gentil, carinhosa, aprendes a olhar para as tuas sombras todas sem medo de ser julgada, criticada e até abandonada, seja por quem for. Então foi muito forte e naquela força toda interior eu volto para a universidade e tiro a licenciatura em Psicologia. E foi a partir da psicologia, da espiritualidade, que desde muito pequenina eu nasço com estes dons, talentos. Eu hoje dedico-me, a partir da minha autenticidade, a fazer leituras da alma. A leitura da alma é uma consulta online, 60 minutos, em que a pessoa vai escutar o seu projeto de vida a partir do seu sistema quântico. Nós somos vibracionais, nós somos energia. Aquilo que nós vibramos, vamos atrair. E se nós emitimos, seja o que for, vai cair no nosso colo e na nossa vida. Então, a partir da psicologia, a partir da física quântica, que entrei também no doutoramento, comecei a desbravar um campo de infinitas possibilidades, mas a curar-me profundamente. E a partir da minha cura, hoje sou terapeuta quântica, eu ajudo seres humanos a tornarem a sua vida mais leve, descomplicada, abundante, resumidamente autêntica, para serem quem vieram ser. A partir daí, eu como criadora da minha própria realidade, vou criando projetos, ideias, e a partir daí o Congresso Internacional da Felicidade foi criado desde pequenina, que eu sonhava com o Congresso, em que eu convido muitas pessoas, muitos seres humanos a brilharem a partir do meu exemplo. Se eu consigo, tu também consegues. Se eu escolho diferente, o que é que eu preciso de fazer? Primeiro que tudo, e deixo aqui também a prática para cada um de nós trazer para o músculo o treino desta consciência. Tudo se treina. E se eu não treinar, nada muda. Então, primeiro que tudo, eu tenho que perceber que 90% dos meus pensamentos eu os repito todos os dias. Então, o que é que isto acontece? Se eu ando a repetir o mesmo pensamento, eu ando a repetir o mesmo comportamento, eu ando a repetir a mesma emoção, eu ando a repetir as mesmas escolhas. E se tu queres resultados diferentes ou verdadeiramente trazer a tua autenticidade, primeiro, ou procura alguém que te ajude, ser humilde, a não teres medo de procurar alguém, seja quem for, sinta no vosso coração, o vosso coração sabe. Ele vai encontrar desde que vocês permitam, queiram e estejam dispostos. Depois, no caminho, vão aparecer os mestres, os livros, os cursos, vão aparecer várias verdades que nunca tínhamos visto no caminho, de ir para aqui, há tanta coisa que acontece no caminho que para mim são todas as bênçãos para eu ser autêntica, para eu trazer aqui o meu coração disponível para todos, e hoje estou ao serviço do amor e como formadora, como professora, como mentora, ajudo pessoas a serem líderes da sua própria vida e líderes da nova era, que se empoderam, mas empoderam os outros à sua volta e também são agentes de transformação e de mudança. Então, eu deixo aqui a minha proposta de aprenderem a meditar. A meditação, para mim, foi a salvação, no sentido de faz da meditação o teu medicamento, que o teu medicamento
seja a meditação, mas que aquilo que tu ingeres, que convidas todos os dias para a tua vida, percebas que começa aí. Ou seja, o que é que eu estou a convidar? Que tipo de pensamento? Quando eu transmuto, alquimizo e ressignifico, trago outros significados para os meus pensamentos, é aí que começa a mudança significativa. Quando eu percebo o mundo a partir de um outro olhar, eu começo a mudar o meu mundo e o mundo à volta começa a mudar. Porque há coisas que eu já não alimento mais, há coisas que eu já não permito mais, há coisas que eu percebo que o maior dom que todos trouxemos é do autorrespeito. Só que a maior parte de nós não está a utilizar esse dom. A maior parte de nós é negligente consigo próprio e deixa de ser autêntica no caminho em que o mapa não é o território, mas quando eu estou no território, quem tem que caminhar sou eu, ninguém pode caminhar por mim. E por isso, para mim, o grande princípio da autenticidade é nós tornarmos 100% responsáveis por tudo o que está a acontecer na minha vida. E quando isso acontece, é como se um peso saísse. Sou eu a única responsável. Então, o que é que eu convido para o meu pensamento? O que é que eu convido para... Como é que eu administro as minhas emoções? E depois, a partir daí, como é que eu, no meu dia-a-dia, será que eu torno ação ou reação? Quando eu me torno reação, eu torno-me agressora. Quando eu me torno ação, eu torno-me protagonista da minha história. E é esse protagonismo que eu sinto que estamos todos a acordar uns aos outros. E desejo do fundo do coração que esta minha partilha, eu sinto que a história é sempre um património, mas depois na prática, arranja um diário, arranja algo onde possas descarregar o teu lixo todos os dias. E olha, onde é que tu já te tornaste agressora do que te quiseste proteger de ti própria? E muitas vezes são os outros que nós mais amamos, que são o nosso lixo. Quando tomamos consciência disto, passito a passito, começamos a elevar o nosso termómetro da autenticidade. E é este termómetro que eu também convido a todos a olhar agora. Onde é que está o meu termómetro da autenticidade? Não importa a consciência que tomaste agora. O que importa é que tu tomes a ação para que o termómetro vá até onde tu mereces, até onde tu almejas, até onde tu desejas. Porque o teu desejo é uma ordem. Agora, se tu não colocares a tua vida em ordem e não aprenderes a partir da abundância que é para todos, a tua vida não vai sair do lugar onde está. Então é isto, minha querida. Eu estive aqui avidamente a ouvir-te, porque é sempre muito bom ouvir as tuas palavras e deixa mesmo que falasses. Mas queria também aqui deixar uma nota que, para quem nos está a ouvir, não é preciso chegarmos ao fundo do nosso poço. Não é preciso prejudicar-te ainda mais, massacrar-te ainda mais, chorares ainda mais, magoares-te ainda mais, para poderes depois então sair que nem fênix dessa jornada. Podes fazê-lo a qualquer instante e hoje pode ser o dia. E assim como a querida Ana Pedroso esteve aqui a partilhar connosco a sua experiência e as suas palavras tão sábias e tão cheias de luz, acarinha-te, acompanha-te, ama-te, aceita-te, perdoa-te e sai daí o mais rápido possível. E pede ajuda. Sim. Porque não deixas de ser quem és por pedires ajuda, não deixas de ser sucesso, não deixas de brilhar, não deixas de ser a tua própria luz. Aliás, eu considero que nós, para vivermos a verdadeira autenticidade, temos que descobrir onde é que nós estamos a ser autênticos e verdadeiros. Para virar alguma coisa contrário, eu tenho que ter contacto com o contrário. Eu só vejo a luz porque um dia percebi a minha sombra. Eu só vejo o sol porque eu conheço a noite e a lua. Eu só conheço o contrário porque eu me permito e coloco lá no contrário, porque senão não vira contrário. Então, não é para fugir, é para olhar
Só que às vezes no caminho nós não sabemos como fazer sozinhas. Por isso é que eu indico sempre o teu trabalho, Andreia. Eu acho que é um trabalho maravilhoso. Sigam a Andreia, estamos aqui com a Andreia, com todos nós que aportamos. E outra coisa, esta cooperação, cada um vai sentir para onde é que tem que ir, quem é o terapeuta, quem é o coach, quem é a pessoa que vai poder aportar-te, somar, mas vai ser, para mim, muito bom quando eu dou o passo e digo sim à vida. Eu mereço ser autêntica, eu mereço viver o melhor e viver aquela abundância que nos traz a paz que começa connosco. E gostava de deixar este mantra para que cada um de nós coloque a mão no seu coração e após escutar também este podcast, sentir cá dentro, sim, eu posso dizer sim à vida e a partir de hoje eu afirmo para mim, a paz começa comigo. Quando a paz começa comigo, tudo o resto se torna paz. Então decreta, porque tu és a responsável e um decreto teu é uma ordem universal. Quanto mais tu repetires, quanto mais tu fores à ação das palavras que acreditas e que começas a dizer como uma verdade, assim se torna verdade para ti. Verdade. Querida Ana, e para quem te quiser seguir, quiser te acompanhar, quiser ter a ti como terapeuta, onde é que te podem encontrar? Quais são os teus contactos? Sei que vais fazer agora em breve um workshop. Fala-nos disso. Olha, querida, obrigada pelo espaço também de partilhar a minha vida aqui na tua casa. As minhas casas tecnológicas é onde eu estou, são as minhas casas que eu abro para todos, no Instagram, @AnaPedrosoProf, de professora, no Facebook, no YouTube, o site anapedroso.pt. As casas tecnológicas hoje podem me encontrar e estou disponível para quem queira aí começar pela leitura da alma, que é a leitura de propósito, que é a leitura da essência que tu és e que muitas vezes até precisas de uma validação de alguém que não te conhece de lado nenhum e que te diz, e que há muitas pessoas que chegam à leitura e dizem assim: Ana, ainda bem que me validou, porque eu já sabia disso tudo, mas tinha medo que isto fosse verdade. Assumir estes dons todos, não me sentir suficientemente boa. Depois, sim, eu tenho sempre aí eventos mensais que vou renovando. Este mês é um workshop sobre a pirâmide da abundância para nós aprendermos a colocar a nossa vida em ordem, em equilíbrio e aprendermos a colocar as nossas metas e objetivos, mas a partir de olharmos para as sombras, para as feridas emocionais. Porque se está lá uma ferida, como é que eu vou criar um ano épico, o melhor ano da minha vida, se eu lá atrás tenho uma ferida que eu preciso de olhar? Então vamos olhar para as feridas, vamos olhar para as triangulações que nós fazemos para criarmos um 2024 único. E depois quero convidar a todos para o Congresso Internacional da Felicidade, que vai acontecer de 26 a 29 de setembro, em Lisboa, presencialmente. Já estamos na 6ª edição e é uma honra receber-vos também durante 4 dias, em que podem ficar a dormir durante os 4 dias no mesmo hotel, serenamente, sossegados, a ouvir palestras, a fazer networking, a levarem o vosso negócio também para brilhar e cada vez mais pessoas vos conhecerem o vosso propósito. Tão bom. Minha querida Ana, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por partilhares a tua história de vida aqui, porque é mesmo isto que é feito. Quando nós conseguimos inspirar pessoas com a nossa história, há mais pessoas que têm uma história muito parecida com a nossa e só precisam deste momento para se perceberem que não estão sozinhas e que nós estamos cá também para ajudar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada e até breve. Um dia muito feliz. Até breve. Obrigada,